Olá, eu sou o Henrique e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje da filosofia para o nosso dia a dia. O diálogo de Platão, onde os dois personagens são Eutífron e Sócrates. Eutífron era um homem que estava indo acusar o seu pai de ter cometido assassinato. E ele estava acusando ele de ser impiedoso. Então, Sócrates disse o seguinte: pera, mas eu também tenho um problema na justiça. Também me processaram e estão acusando que eu estou sendo impiedoso para com a juventude grega. No caso, bem específico, a juventude ateniense. E então Sócrates diz o seguinte: já que você sabe o que é impiedade, porque você está acusando o seu pai de ser impiedoso, me ensina o que é para eu poder me defender. A conversa foi, a conversa foi, a conversa foi. Sócrates foi perguntando, fazendo perguntas e mostrou para Eutífron que ele não sabia o que era impiedade. Eutífron não admite, mas ele fala que está ocupado e vai embora. Eu reparei uma coisa. Sócrates, como um filósofo, ele ama a sabedoria, mas ele é chato. Simples assim. Quando a gente tenta explicar alguma coisa para uma pessoa e a gente mostra para a pessoa que ela está errada, a gente se torna chato. E eu já fiz isso muitas vezes. Fui muito chato. Ou ignorante de achar que eu sabia e na verdade não sabia. Mas o ponto aqui é o seguinte: juntando essa história com um conselho que Jordan Peterson deu quando você pensa uma coisa, pensa ela de vários ângulos. E não faça igual alguns romancistas que colocam vilões fracos para os seus heróis. Faça como Dostoiévski, que pegava e espichava o seu vilão, o vilão contra os seus heróis, o máximo possível, para que eles ficassem mais fortes, para que eles tivessem que resolver a coisa mais forte possível. Então, juntando essas duas ideias, tanto Sócrates mostrando que ele estava errado, mostrando que o Eutífron estava errado, quanto essa ideia de, na hora de criar uma ficção, criar o maior vilão, vou propor para você aqui uma dica e é uma coisa que eu tenho pouco tempo que eu pratico, mas funciona. E é bacana. Não é pouco tempo que eu pratico mais intenso, mas isso faço há algum certo tempo. Quando você tem uma opinião, tem uma ideia, martele ela o máximo possível. Por quê? Porque se você mesmo estiver fazendo esse diálogo interno, você tem uma ideia como Eutífron, que você acha que você sabe o que é piedade. Seja você próprio o seu Sócrates e marrete essa ideia até não querer mais. Tente achar os pontos negativos dela, os defeitos, os problemas, onde que está o erro. Se realmente ela funciona daquele jeito, tenta pensar do jeito oposto para ver se não funciona e se não funciona até melhor. Por quê? Porque, dificilmente aparece um Sócrates para corrigir quando a gente estiver errado. E 2, se aparecer, a gente vai achar ele chato pra caramba. Espero que eu não tenha sido esse Sócrates, e sim um amigo que te deu uma dica para você ser o seu próprio corretor. Então, se gostou do conteúdo, curte, comenta e compartilha até o clique de amanhã.